Cheguei! Olha, gente, tinha que ter música quando tivesse o Clube do Bolinha. Só os meninos hoje, aqui, licença, permissão. Meninos amados do meu Brasil, assunto polêmico toda quinta-feira. A gente sabe que a gente faz uma roda de extrema importância, até mesmo para esclarecimentos, né, da sociedade, ou quem tem a dúvida, ou quem gosta de aprender com vocês. E aqui eu tenho, para mim, um dos melhores assim, profissionais em todas as áreas. Eu queria saber de vocês sobre o uso da maconha, a liberação. Vou começar com você, que é neurocientista. Eu quero entender o cérebro de uma pessoa que faz uso da maconha. Muito bem, Nani. Boa tarde a você, aos colegas aqui. Bom, eu já estive aqui no programa de outras vezes. Sim. E falando mal da maconha, mas eu tenho que admitir que a neurociência cada vez mais encontra pontos positivos da maconha em relação ao funcionamento do cérebro. Cada vez mais pontos positivos. Mas eu tenho que deixar isso claro. Primeiro, a maconha que eles fazem testes e que tem pontos positivos, aspectos positivos, não é a maconha que o traficante vende. Porque as pessoas relacionam uma coisa com a outra. A maconha que está na mão do traficante, ela tem crack misturada. Ela tem prazo de validade vencido. A gente não sabe que tipo de maconha é. Então ela faz um mal tremendo para a sua saúde. Nós estamos falando daquela maconha que é controlada. Então ela tem uso como medicamento. Em ela muitos tem casos de HIV, ela em tem muitos estudos isso usado. aí, o indivíduo que tem HIV, que é utilizada para trazer a fome para esse indivíduo, né? Para ganho de peso. Então isso é um fato positivo. Tem relatos de ganho de novos neurônios numa área do cérebro chamada de hipocampo. Então pode melhorar a memória desses indivíduos. Então são pontos positivos. Agora, um outro detalhe, a maconha, para tanto quem é contra quanto quem é a favor, sabe que existe grupo de risco. Adolescente não pode usar maconha, seja ela do jeito que for. Até o 20º ano, esse indivíduo não pode utilizar, porque existe uma síndrome amotivacional. O indivíduo perde a motivação e isso é irreversível, ele leva para a vida inteira. E isso está diretamente ligado ao uso da maconha. Pois é, mas aí com a liberação, o que pode acontecer, né? Com as mentes jovens, né? Que isso a droga liberada. Não liberada, todo mundo já está usando, e se liberar, o que vocês pensam a respeito, você como psiquiatra? Então, a maconha, muitas vezes, quando a gente fala do uso da maconha, né, eu sempre gosto de ressaltar que muitas vezes a pessoa usa a maconha para aliviar sintomas de alguma desregulação que está por detrás. Né? Então, muitas vezes a pessoa usa a maconha para dormir, usa a maconha para tirar medo, tirar a taquicardia, tirar a sensação de desconforto, de ansiedade. Outras pessoas usam a maconha para aliviar sintomas da depressão agitada. Então, por exemplo, para tirar sofrimento, para tirar aceleração mental durante a depressão. E muitas vezes, então a maconha, em nenhum momento dentro do sistema nervoso, a maconha é uma estimuladora. A maconha ela aumenta nenhum tipo de função cognitiva, né? Nenhum estudo mostrou que a maconha deixa a pessoa mais inteligente, mais feliz, mais rápida, com benefícios no seu longo prazo, porque ela é uma depressora de áreas que estão mais ativadas dentro do sistema nervoso. Então, e principalmente quando o cérebro ainda está na neuroplasticidade, quando tem, por exemplo, quando o adolescente quando a pessoa ainda está com o cérebro em formação. Os estudos acima de 40 anos são os mais seguros, aí realmente não modifica estruturas nem processos dentro do cérebro. Então ele falou até os 20 anos, né? Até os 20 anos é proibido. Então, assim, não é que não deve ser usado em hipótese nenhuma, porque vai interferir com o funcionamento do cérebro. Entre os 20 e os 40 pode, aquilo que a gente fala, né? Uma pessoa entre 20 e 40 anos, ela pode aprender um instrumento novo, uma língua nova, devido à neuroplasticidade. Até os 20 anos, o cérebro é muito moldável. Você pode, por exemplo, com êxtase, deixar uma pessoa psicótica para sempre. Que são áreas relacionadas às alucinações e aos delírios, porque é uma droga estimuladora. No caso da maconha, você pode deixar aquilo que ele já disse, que é a pessoa lentificada, que é síndrome motivacional, é a pessoa realmente ficar lerda, ficar sem pulso. Para sempre.
Para Pra sempre, gente. Então, jovem é grupo de risco, não pode utilizar de maneira alguma. Ô Bruno, você é cantor, diretor de teatro e você é a favor. Por quê? Na realidade, eu não sou a favor ao uso da maconha. Eu sou a favor à liberação do uso dela. Eu acho que se a gente entrar na questão do sistema carcerário, a maneira como tem se abordado a questão dos usuários, é necessário ter uma diferenciação, né? Tem um grande desembargador que falou muito sobre isso, Geraldo Gomes, que é um grande problema você misturar o usuário com o traficante. E ao mesmo tempo, quando a gente agora estava citando a respeito do uso da maconha, eu também acredito que posterior aos 20 anos, talvez por uma questão econômica também seja interessante você ter a liberação. Por quê? Porque, por exemplo, no caso da cidade de Colorado, né, eles fizeram a liberação com taxação, fiscalização, toda a legalização real da maconha. E eles tiveram um lucro de 60 milhões de dólares voltados para parte de educação, parte de saúde. Então, hoje em dia, o usuário da maconha, ele realmente acaba subindo o morro ou indo para a favela para poder encomendar a sua maconha. E é um misto de tanta coisa que a causa é muito pior do que a gente possa imaginar. Então, a partir do momento que você passa a cuidar dessa maneira de uma forma legal, taxar, não incentivar, porque eu acho que incentivar mas não você acha que, por exemplo, Levi, quero saber se você acha assim, se a liberação não pode trazer isso também? Assim, tá liberado, pode usar, e a moçada jovem também não vai? Porque não vai ter o controle. Uma vez que liberar, vai ficar mais complicado. Pois é, Nani. Então, o álcool, por exemplo, é liberado, mas tem lá escrito, proibido para menores de 18 anos. Nunca vai ser Você isso, entendeu? Né? Sabe a procedência. De repente, essa maconha que o traficante vende, ninguém sabe Exatamente. o que ela tem, o que ela é, de onde ela vem. Talvez, legalizando, tenha um controle maior e a gente consiga proteger o usuário, porque a gente não pode virar as costas para o usuário. Existem pessoas que utilizam de forma recreativa. E eu acho que também existe a questão da conscientização, né? Talvez com a liberação, com tudo isso, tem que haver uma informação aos usuários do que eles estão consumindo, o que é prejudicial, porque realmente o que hoje a pessoa consome dentro da maconha vem urina, vem fezes, é uma coisa absurda, né? Vou fazer assim, eu só vou liberar o telefone 2578-6000. Levi, por favor. Nós fomos nas ruas para poder pegar as dúvidas das pessoas e aí nós separamos algumas perguntas que as pessoas nas ruas fizeram para vocês. Vamos lá. Meu nome é Norma, eu gostaria de saber se com a liberação da maconha diminuiria o tráfico de drogas. E aí, entra na sua parte. É evidente que não, isso é uma falsa impressão que nós temos, né? Eu, aos 27 anos de polícia e 25 como agente de prevenção, eu costumo falar que nós vemos o problema em loco, ali ao vivo, como ele acontece, na raiz do problema. Então, essa ideia, como foi falado aqui nos países do primeiro mundo, quando legalizaram a maconha, foi taxada. Então, tem impostos, tem que pagar fiscal, tem que pagar funcionário, tem que pagar aluguel de loja, tem que pagar o produtor, enfim. Então, o preço dessa maconha vai lá em cima. E o usuário é um usuário, a maior parte dos usuários são usuários de periferia, eles não têm muita renda. Então eles vão continuar comprando na boa quando eles sempre compraram. Então essa ideia de que vai acabar com o tráfico realmente é lenda. É lenda, é um mito, porque nos países do primeiro mundo, eu volto a falar, nós tivemos o aumento do tráfico, não a diminuição. Pelo contrário, nós tivemos o aumento, não só do tráfico, como também da violência urbana. Pequenos furtos, pequenos roubos. Em estados americanos que legalizaram, houve aumento até de quase 100% de homicídios, né? Homicídios, crime contra a vida. Então, percebam que a legalização não é o simples fato de legalizar para o usuário. Nós temos que pensar na sociedade. É uma sociedade e principalmente, Nani, onde a gente pega bastante, principalmente nas delegacias, onde nós vemos, né, no momento da prisão, a família. Então, eu acredito que, se você quer saber se legalizar é bom ou ruim, pergunte para uma mãe de um dependente químico. Certo. Porque o uso da maconha fatalmente leva a uma doença chamada dependência química. Então, se você quer saber se é bom ou ruim, pergunte para uma mãe de um dependente químico. Certo. Toda vez que o telefone tocar, tem alguém querendo falar, eu quero falar com a sua opinião também, viu, Luiz? Mas toda vez que o telefone tocar, alguém de casa querendo falar com vocês, tá? Alô? Alô.
Com quem falo? Maria, Oi, Maria, você está falando de onde? Diadema. Bem-vinda. Você quer dar a sua opinião ou você quer fazer uma pergunta? Eu quero dar minha opinião. Eu acho que a maconha, ela já está liberada, porque todo mundo fuma na rua, é uma droga que fácil de acesso para comprar, né? Que as bocas tá aí, tudo para comprar maconha. E até a bebida alcoólica, que é outra droga pior ainda, que, né, vicia também. Então é duro. Eu sou contra, né? Mas eu acho assim que ele deveria ter uma lei assim, que hoje em dia não tá falando, é uma lei que está assim, tá liberada, porque todo mundo fuma na rua. Antigamente o povo fumava escondido, hoje a gente fuma liberado. A gente passa na rua, é aquele cheiro, a gente já exala também o cheiro da maconha. Certo. E aí, Luiz? Boa tarde, Nani. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. Na minha opinião, você tem a questão que foi já suscitada aqui, que é a questão de qual maconha que você vai liberar. Primeiro vamos identificar a maconha medicinal. Sim. Então, se a maconha medicinal ela for liberada, controlada para uso terapêutico, eu sou uma pessoa que, como cidadão, uma pessoa que quer ver a saúde pública melhorar, eu sou completamente a favor. Agora vamos passar para aquela maconha do uso recreativo, entre aspas, né? Aquela maconha que, a princípio, é produzida e comercializada para dar prazer para algum segmento, mas que gera uma cadeia de criminalidade muito grande. E aqui eu falo como operador de direito, como cidadão, como membro de uma sociedade, como uma pessoa que atua nesse segmento há mais de 30 anos. Então, o que ocorre? Quando você tem, o Milton colocou muito bem, o Igor também, o nosso médico colocou muito bem, a questão, o Diego colocou muito bem, a questão de você ter a dependência ou não. A questão da dependência gera o consumo, o ciclo do consumo. E o ciclo do consumo, na abordagem policial, na abordagem do direito criminal, você tem um confronto quando você faz uma apreensão, uma abordagem, entre dois artigos da lei de entorpecente, né? Você tem o uso e o tráfico. Então, como vai se definir isso? A questão é o seguinte, você pode chegar numa pessoa que tem 30 quilos de maconha, e isso é maconha que não acaba mais, e a pessoa falar, isso é para o meu uso recreativo. Quando, na verdade, mesmo esse controle, né? Como você faz esse controle? E a questão é a seguinte, como você faz esse controle e como você investiga para que essa pessoa, porque a lei é muito clara, se você fornece, não só vende, você é um traficante. Então esse negócio de uma pessoa comprar, eu não vendi, mas eu forneci, você passa a fomentar também a cadeia do tráfico. Maravilhoso. Deixo vocês um minuto aqui, só vou dar um recadinho aqui, que vocês sabem que não pode parar, né? E hoje o assunto está dependendo de vocês, viu? Você que está em casa pode mandar pergunta através de... Voltamos, Brasil! Vamos lá! Olha, o telefone já está liberado para vocês, mas agora, Levi Fernandes, diga, meu bem. Vamos lá, Nana, a gente tem mais um Povo Fala, que nós fomos nas ruas saber a opinião da galera. Pode rodar. Bom dia, meu nome é Elisângela. Eu queria saber qual a diferença entre a apologia de drogas e a liberdade de expressão. E aí? Boa pergunta, hein? A questão que eu entendo, como uma pessoa que é da área do direito, quando você tem liberdade de expressão, você está expressando um livre pensamento, a sua opinião. Sim. Então, nós temos até um debate aí do Congresso, né, o que é crime, o que não é crime, do deputado e tal. Então, quando você fala em crime de opinião, você tem direito a expressar a sua. Agora, quando você incentiva a prática de algo que é ilegal, como você fomentar, incentivar, principalmente quando você dirige a um público mais jovem, foi colocado aqui muito bem até os 20 anos, depois pelo doutor Diego aos 40, você já entra na linha tênue de passar da sua opinião, do seu líder, da sua livre expressão, constitucionalmente garantida, para uma apologia a uma atividade criminosa. Gente, vocês não acham também que liberando, vamos lá, vamos ser práticos e racionais aqui. A gente vive num país que é tudo do jeitinho, né? Um jeitinho para cá, um jeitinho para aquilo, né? E a gente sabe que a realidade, né, no uso aí do álcool, que manda uma pessoa que é maior, ou em alguns lugares muito menores conseguem comprar bebida. Vocês não acham que vai acontecer a mesma coisa com a droga? Tá liberado e pega o mais velho ali, compra, e que isso vai virar uma coisa com os jovens que há preocupação? Dani, eu acredito que nem vai ter esse problema, porque o jovem vai continuar comprando na boca. Uhum. Então não vai ter esse problema de tentar burlar a lei. A lei já vai estar lá para um determinado público somente. A grande parcela dos usuários vão continuar comprando onde eles sempre compraram. Tem alguém para falar com vocês. Alô? Oi. Com quem falo? É Fernando. Tá falando de onde, Fernando? É São Paulo, capital. Você quer fazer uma pergunta ou você quer dar a sua opinião? É a minha opinião mesmo. Por favor. Referente à descriminalização do uso da maconha, para mim,
sempre foi e sempre será coisa de vagabundo. Não da maconha uso medicinal. A medicinal, desde que ele não fume. Se for no caso injetável, como eu já vi várias reportagens aí de deficientes por X causas, sem problema. Sim. Obrigada. Nani. Levi? Tem perguntas? Temos sim. O povo fala, pode rodar? Não foi? O povo fala? Falamos nós, por favor. Fala vocês. Nani, posso fazer uma colocação Sim. apenas? Porque a maconha, a planta maconha, ela é demonizada. Então, parece que Deus fez todas as frutas, as plantas, mas a maconha é coisa do diabo. A maconha, ela serve para fazer, por exemplo, corda, para fazer tecido, para fazer papel. Então, a gente, de repente, está perdendo um valor que essa planta tem por proibir ela, seja da maneira que for. Aqui no Brasil, você não pode fazer nada utilizando essa planta. Inclusive medicinal, né? Perfeito. Então, de repente... Isso é liberado, né? E é importante falar que medicinal, alguns compostos da maconha, o canabidiol, não é a maconha fumada São que propriedades dela. Porque a maconha fumada, ela tem vários compostos e que vão grudar em várias áreas do cérebro, provocando além da mistura, né? Além da das nociva outras mistura misturas que podem ter. É interessante frisar, né? O Instituto de Criminalística de São Paulo, ele fez um estudo recente. Ele prova que 40% da maconha comercializada no estado de São Paulo hoje é mistura. 40% é mistura. Nossa. Imagina só. E aí vai das mais bizarras misturas que vai ali. Mas aí, doutor, de repente, na legalização, a gente não elimina essa mistura que a gente não sabe de onde vem? Porque cria fiscalização. Porque é certo que a maconha que vende... Vocês acham que vai criar mesmo um controle? A Nani falou uma coisa muito interessante. Complicado. O Brasil, é difícil nós falarmos. Pra tudo, né? Meninos, se nos países do primeiro mundo já voltaram atrás, que não aguentaram, imagina aqui. Aqui é tudo um país do Você pode jeitinho. aumentar até a rede de corrupção. Sim. A rede de corrupção, a rede de banditismo em cima disso. Por quê? Porque eu concordo que, em tese, uma legalização deveria ter uma fiscalização e um controle. Mas nós vivemos uma realidade de um país que não consegue fiscalizar nem o sistema público de saúde. Bom, esse tá mais difícil. Por isso que eu vou dar um recadinho aqui pra quem tá em casa, pra adoçar um pouco. Vocês estão tão lindos aí, todos aí, certinhos, arrumadinhos. Presta atenção nesse recadinho que é bom, hein? Olha só, eu quero a sua opinião. Você é a favor ou contra a liberação do uso da maconha, né? Meninos, vamos lá. Quero saber a opinião de vocês. Uma coisa interessante, Nani, que eu até gostaria de frisar, muitas pessoas que são adeptas à legalização, elas falam, o usuário, ele usa, é problema dele. Infelizmente, com a maconha não é assim. Porque fatalmente, quando o usuário começa a usar maconha, como eu disse no começo, ele vai adquirir uma doença chamada dependência química, que é uma doença que precisa ser tratada. Então, quando ele começa a adquirir essa doença, quem vai cuidar desse paciente? Em primeiro plano, a família que vai conseguir, né, tentar contornar essa situação. Depois, a droga ela é tão destrutiva que ela acaba acabando com a família. Destrói a família junto. Com mais que amor de mãe, amor de pai, vai chegar uma hora que a exaustão vai falar para ele, cansei, não aguento mais. E aí vai ter esse usuário vai para a rua. Aí começa a ser um problema do Estado. O Estado vai ter que cuidar disso. Então, quando se fala em droga, em doença, nós temos que pensar que não é eu uso, eu faço o que eu quero do meu corpo. Não, o Estado ele tem que controlar isso e tem que coibir quando é prejudicial. Certo. Alô? Alô? Com quem falo? Aqui é o João Paulo. Tá falando de onde, João? São Paulo. Bem-vindo. Você quer dar sua opinião ou quer fazer uma pergunta? Da opinião. Por favor, fica à vontade. Olha, eu sou totalmente a favor porque vai quebrar um pouco o tráfico. Ele vai diminuir o lucro dele. Ele vai só criar lucro com substâncias químicas, né? E com a maconha liberada, ele vai ser o governo, além de arrecadar imposto, vai também usar a substância dela para uso medicinal, que tem crianças que têm ataque de epilepsia, ataque epilético, vai ajudar. Vai ser muito bom liberar, porque o tráfico vai quebrar. E só quem é contra é quem ganha dinheiro com isso, que tem rabo preso com isso. Político, polícia, sujo, sabe? E vai melhorar muito se for liberar, na minha opinião, né?
Tá certo, obrigada. Essa é uma possibilidade, né? Eu não sou contra, mas eu não tenho rabo preso com isso. Também eu sou policial e também não lucro com isso. Essa opinião que Outra ele tá coisa que eu dizendo acho. aí. Mas o que eu queria dizer é assim, muitas vezes a maconha não... O indivíduo que usa maconha não se considera um dependente químico. Porque o processo dela não é igual ao da cocaína, que o indivíduo tem fissura, que ele rouba, que ele vai. A questão da maconha é muito mais delicada. O que eu vejo no consultório, nos hospitais, no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da ABC, são pacientes que têm uma personalidade difícil, todos eles, usuários de maconha. Eles são arrogantes, são prepotentes, eles não aceitam a opinião contrária, eles não são autônomos, não trabalham, eles não têm responsabilidade, a família cuida deles e eles vão ter uma perda de inteligência que é sutil ao longo do tempo. De maneira que a pessoa acha que a maconha não está causando nada na vida dela. Pois a pessoa esquece que o principal dano da maconha, sem ser pânico, sem ser psicose, esquizofrenia, é amotivacional. Gente, para a gente vir aqui, para falar as coisas, para querer trabalhar, para querer compor uma coisa, para ter plano, vontade... Esse negócio que a gente fala, vontade, isso vencer na vida, sabe, tesão pelas coisas, isso é o impulso, é a área frontal do cérebro, é muito sutil, é o que a maconha causa. E a pessoa, geralmente, ela usa outros exemplos. É porque eu não estão me dando possibilidade, é por conta daquilo, é porque a minha vida não está favorável. É a lesão da área frontal. Quanto tempo o cérebro qual é o dano na neurociência que a maconha causa no cérebro? Na verdade, o dano é conhecido, literalmente a literatura ela comprova até os 20 anos, que é onde existe o processo de mielinização do cérebro, e a maconha ela atrapalha isso daí. Quanto tempo de uso? A partir dos 20, o uso 1 ou 2 vezes por semana é o suficiente. É o suficiente. Então, adolescente não pode tomar chá, não pode fumar, nada, não pode, porque o impacto é irreversível, entendeu? Como o doutor Diego colocou, dos 20 aos 40, existe dúvida em relação à literatura. Muito bem? Como nós vamos coibir isso num país que o menor mata, faz tudo, está solto, a lei protege, né? Ele não é responsável, ele só pode votar. Ele pode escolher o presidente, ele pode fazer o que ele quiser no país, politicamente falando, mas as responsabilidades o menor não tem. Ele mata, crime hediondos aí, mata e no dia seguinte, por exemplo, tem 17 anos hoje, amanhã faço 18, tô livre. Aí aqui 3 anos que eu cumpri a minha pena, eu saio leso e meu nome sai limpo. Mas acho que a gente também entra na questão do sistema de educação, que nós somos muito falhos. Isso que eu tô falando, vamos ter que voltar pra educação. Nós temos que voltar... É isso que eu tô falando. A própria lei clausura o jovem. Mas ele fica protegido dentro da lei, então você não pode fazer nada, quer dizer, a própria lei... Porque você está tentando proteger o jovem, que o jovem não pode fumar maconha. Liberando, você acha que esse jovem não vai fumar e não vai ser atingido? A nossa sociedade, né, que tem aí, que o pessoal que tem pouca grana, ou com informação ou sem informação, vão querer fazer uso? Eu vou aproveitar, Nani, a opinião de 2 profissionais respeitados na área da saúde. A questão, para mim, é comportamental. Quando nós falamos em educação, a educação as pessoas entendem que é uma obrigação do governo. Eu retroajo um pouco mais. A obrigação da educação começa em casa. Exatamente. Quando você não tem a educação em casa, a escola, no máximo, vai conseguir ensinar algum conteúdo didático. Então, a questão comportamental vem em casa. Você tem a base dessa educação. E aí você pode desencadear um comportamento cidadão ou um comportamento com tendências criminosas. E aí você tem todo um custo para uma sociedade. O problema, doutor, é que a família brasileira hoje está degradada. A família brasileira hoje está destruída. Então, como a família vai educar esse jovem? Nós vemos, principalmente nas periferias, famílias onde pais são alcoólatras, pais são dependentes e as crianças nascem nesse meio, né? Mas a violência presente na vida deles, sim. Assim, para mim, na minha opinião, um adolescente que usa maconha, a responsabilidade é dos pais. É dos pais, também concordo. Então, assim, por quê? Mas o problema é que os pais estão trabalhando, os pais estão na rua, é isso que eu falo. Mas essa é uma consequência. Mas esse num público, né, Nani? Gente, no público mais da periferia. Falta? Mas aí nós vamos cair na mesma história, gente. Se tivesse esporte, se tivesse educação, tivesse incentivo, um investimento aí para a cultura, se o jovem tivesse aí escolas maravilhosas de esporte, pudesse treinar, praticar gratuito. Ocupar o tempo dele seria diferente. Ou realmente só tiver filhos se a pessoa tiver como educá-los também, né? Porque está trabalhando... O controle da natalidade seria bom, Nós mas aí entra um outro hoje, debate, Nani, né? De o aluno ir contra a autoridade do professor.
Então, se você Antigamente imagina, não existia assim, né, E gente? eu acho também que é algo que vai um pouco além da questão do uso da maconha, Nani. Hoje em dia a gente pega e fala do cigarro. O cigarro, o princípio do cigarro, o que compõe o cigarro é muito ruim. E tá legalizado aí. Então é muito complicado. Mas aí será que a gente não tinha que restringir o uso do álcool e do cigarro eu também? acho que talvez... Mas aí essas duas drogas caem na mão do traficante. Então, e aí vão subir o morro para comprar cerveja. Mas consegue perceber que a gente está numa roda de debate que a gente está achando uma solução e um problema, uma solução e um problema. Não, isso é muito complicado. Eu vou dar um minuto para vocês chegarem a uma conclusão do que vocês vão falar. Eu tenho que falar com ele ali no Forte Organ, que isso aí está incentivando os casais, está salvando relacionamentos, você sabe como que é. Eli, me conta tudo. No... Voltamos, Brasil. E a nossa roda hoje muito polêmica. E como sempre, a sua participação é muito importante. Por isso que fica liberado o WhatsApp 953970461. O telefone também sempre, do início do programa, todos os dias. Viu? Esse telefone já faz parte da minha vida há 10 anos. 2578-6000. E agora a Ariane, maravilhosa, da Arts Cake Design, fez essa mesa para vocês. Obrigada, querida. Maravilhosa. Descreva para eles a beleza dessa mesa e a gostosura. Eu trouxe biscoitos amanteigados, bolo no palito em formato de flor, as tortinhas de brigadeiro, o bolo de coco, o dressed cake, que é esse de texturizado, né, de chocolate. Com doce de leite. Doce de leite e coco. E esse é de brigadeiro. Meninos, olha à vontade aí, por favor, porque o tema hoje... Primeiro eu quero suas redes sociais, como que a gente pode fazer pedidos, encomendar essas delícias? No meu Instagram, _artscake. No meu Facebook, Arts Cake Family. E no meu celular, que também é o WhatsApp, 995878484. Certo, maravilhosa. Meninos, por favor. Levi, vocês querem falar alguma coisa? Vamos voltar no nosso assunto, que está sempre polêmico, é ver Sobral. Veio hoje, né? Hoje é uma exceção, porque amanhã eu não posso ir, amanhã só tem mulher no programa. E isso é muito interessante. Mulherada maravilhosa, mas eu amanhã, estragaria, de repente, estando presente aqui amanhã, né? Tanta mulher bonita, eu ia ser bendito é o fruto. Hoje é o programa só seu e das suas amigas. Amanhã. Então, amanhã teremos um programa super especial, viu, gente? Em compensação, hoje aqui a mesa, hoje está o Clube do Bolinho. Clube do Bolinho. Você está bendito a fruta aqui, né? Pois é, mas amanhã teremos também um programa especial por causa do Dia das Mães, né? Teremos aqui a maravilhosa Tereza Collor, Leda Nagli, jornalista que eu amo há muitos anos, nossa amiga do Rio de Janeiro, e também Lilian Gonçalves. Então, um programa super especial pelo Hélio Seliman, que criou esse programa pra gente. Amanhã está produzindo. E amanhã ele vai trabalhar comigo. Vai, né? Amanhã ele vai. Isso é bom. Diga, Levi. Nani, o que nós temos aqui que as pessoas estão falando é o seguinte, a questão da saúde pública. Uma coisa é você liberar a maconha para usos medicinais e outra para, no caso, divertimento, digamos assim. Porque o cigarro e a bebida já causa muito custo pela saúde pública. Tanto o consumo e os problemas paralelos a esse consumo também. Certo. Nós vimos o nosso telespectador falando do gasto, né, que vai ter com a saúde, com a educação. Então isso vem muito de encontro com o que nós estamos falando. Se nós prevenirmos o uso, inclusive do álcool e do tabaco, o governo, o Estado vai diminuir o gasto com a saúde, com a cura, com o tratamento da doença. Então eu fico muito indignado de ver, ao longo desses 27 anos que eu trabalho com isso, governos fazendo políticas de tratamento ao usuário. Lógico, nós temos que ter. Sim. O governo tem que ter os olhos para isso. Mas por que não se faz uma política de educação e prevenção? De prevenção. Por que não se informa nas escolas? Por que não leva a informação às famílias? Nas palestras hoje, quando eu faço palestra para pais, eles ficam indignados de saber, nossa, Milton, mas é tudo isso? Quer dizer, eles não sabem. Então por que os nossos governantes não fazem política de educação e prevenção também? Que vai até diminuir esses gastos. Vamos fazer o seguinte, vamos ter consciência esse ano, que é um ano político, nas escolhas, né? Vamos começar pelas escolhas no seu candidato esse ano. E EV Sobral, preciso saber da programação do final de semana, o que vai acontecer? Então, a gente está com certeza com os nossos clássicos, como sempre, né? Começar no Alta Tensão da sexta-feira amanhã, com O Vírus do Século, que é uma ficção misturada com suspense e terror. E um filme também que está com qualidade de imagem muito bacana. E nós temos no Cine Rede Brasil Top já um dos filmes da saga que agora nós temos também os direitos e que a gente já vai estar passando no sábado, Star Wars, Uma Nova Esperança. Vamos ver.
o início da saga de ficção que mudou a história do cinema mundial. Estava esperando por você, Obi-Wan. Tornamos a nos encontrar. Uma super aventura espacial com Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill e grande elenco. Star Wars, uma nova esperança. Sábado às 22h30 no Cine Rede Brasil Top. Rede Brasil, há 11 anos ligada em você. Uma hora que eu ia tirar meu pedaço, mas aí... aí eu vou lançar agora aqui essa chamada, que é para o mês de maio, mês da mulher, mês das mães, e para os católicos, mês de Maria. Nesses domingos todos, coincide nesse mês, pela primeira vez, em cada domingo a gente começa a festividade de uma mulher de fé que, não só pela Igreja Católica, mas por outras doutrinas cristãs também, são reverenciadas. Olha que chamada linda, Nani, que a gente está lançando hoje aqui. Nos domingos do mês de maio, das mães e da mulher, você vai ver histórias de mulheres que, pela fé, venceram barreiras. No domingo 13 de maio se comemora o Milagre de Fátima, quando os pastorinhos viram e conversaram com a Virgem Maria. Domingo, dia 20, começamos os festejos de Rita de Cássia, assistindo toda a sua trajetória de luz e amor por Jesus. E no domingo, dia 27, Ingrid Bergman veste a armadura da grande guerreira de Cristo, Joana d'Arc, abrindo a sua Santa Semana comemorativa com essa grandiosa produção. Joana d'Arc. Comemore conosco então esses domingos de maio, o mês das mães e da mulher, às 21 horas, em Sucessos do Cinema, aqui na Rede Brasil de Televisão. Nossa, lindo, hein? E as imagens todas em HD. Esse filme, esse clássico com Ingrid Bergman, foi totalmente remasterizado, está em dobro estéreo. E é isso aí, Nani. Eu queria também dizer que sexta-feira da semana que vem eu estou estreando o meu segundo programa, aquele que vai ser ao vivo à noite, com interação com o público. E falando de cinema, de filme, de televisão, e você pode estar participando junto comigo ao vivo na sexta-feira. Que é o que você mais entende, que eu mais saco. O meu de quarta-feira continua à noite. Mas em breve vem um sábado também, mas aí eu falo depois. 3 programas? Não, calma, não. Sim, gente, os testes para a série Spa TV Fantasia no domingo, dia 20, já podem mandar para o e-mail em revista@.com.br. Meninos, vamos passar as redes sociais de todos vocês, por favor? Cine, a rede social, o Insta, pra gente seguir? O Insta é palestrante.milton.mucini. O Mucini é com 2 S e N. Adoro. Diego Tavares? Dr. Diego Tavares, psiquiatra. DR Diego Tavares, psiquiatra. Se vocês perderem, gente, não se encontrarem, entra no meu Nani Venâncio oficial, Nani Cohen, que eu sigo todo mundo aqui. Aí vocês já vão, pesquisa o nome que vai estar lá a foto, marcando todo mundo para facilitar. O meu no Insta é Luiz Flora, Luiz com S, Flora.58. E no Facebook é Luiz Flora, figura pública. Chique, Luiz, vozeirão. Vamos lá. dr.Igor Duarte no Instagram e DR Igor Duarte, tudo junto no Facebook. Bruninho, você como cantor maravilhoso, diretor aí, rede social. O meu é Bruno, com 2 N's, Hernandes com H e Z no final, oficial. Bruno Hernandes Oficial. Aguardo vocês lá. Tudo bem. EV Sobral TV, já falei pro EV. A Dariane. Underline Artscake. Underline Artscake, gente. Essas maravilhas aqui, tudo muito mais. Levi, o seu... Levi Underline Fernandes. Ai, que chique. Agora eu vou dar presentinhos para você. Vamos lá, por favor. Opa, muito obrigado. Para você. Gosto de infância, né? Sim, exatamente. Vamos passando aí, meninos. Doutor Igor. Um escravo de Jó. Luiz Loura na ponta da linha. Deixa eu passar para eles. Obrigado. Passou? Ficou para o lá? Agora, o seu. Temos aqui. Obrigado. Pronto, vamos tomar um cafezinho aqui. Vamos lá, gente. Quanto tempo? Ai, o programa já está chegando ao fim. Meu Deus, então, por favor, Diego Tavares, você como psiquiatra, que trabalha em um dos maiores hospitais, um dos melhores hospitais, dá um conselho, uma dica. Queria que você e o doutor Igor aí, que são pessoas da saúde, falasse aí para as mães, para os pais que estão passando e vivendo isso em casa. Como que um pai e uma mãe pode ajudar? Então, Nani, eu acho que a questão ainda está passando muito pelo... as pessoas não acreditarem realmente que a maconha possa ter um impacto sobre o cérebro, né? Porque eu tenho um exemplo, por exemplo, de um professor
né, de matemática, uma pessoa com ensino superior, uma pessoa conhecedora e que vem ao consultório porque foi para Amsterdã, usou um bolo, teve um surto psicótico e aí aceita tomar um antipsicótico, mas fala, eu vou continuar usando maconha que eu acho que não teve relação com isso. Né? E aí eu falei, bom, então vamos fazer um teste de QI e depois de um ano a gente repete só para ver se vai manter o mesmo tanto. E aí? Né? Caiu o teste de QI e ele falou, bom, eu acho que não foi o teste bem feito, então eu vou continuar usando maconha, porque ainda existe o desconhecimento que não é dependência química, que não causa um impacto visível da doença. Meninos, o programa chegou ao fim. Igor, como sempre, obrigada, gratidão a todos vocês. EV, caiu um pedacinho. Não fui eu, hein? Sou sempre assim. Tô indo embora, Brasil. Obrigada, meninos. Gratidão a todos vocês, viu? A gente continua esse tema mais alguma vez pra gente continuar debatendo e falando mais informações pra todo mundo. Pra você que tá em casa, gente, obrigada pelo carinho, pela companhia. Um beijo no coração, 3 vezes pra vocês. O que vocês desejam pra gente, muita paz, amor. Amanhã a gente volta no mesmo horário, se Deus quiser. Tchau.